Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não tem a noção da importância que a gente possa ter para as pessoas. A gente acha que nada é coisa à toa, tal, e às vezes as coisas tão pequenas, aquilo pode marcar a vida de uma pessoa. Os pequenos atos, os pequenos gestos, aquilo marca a pessoa. A história que nós vamos contar hoje mostra isso. E a pessoa diz assim: quando eu era uma criança, eu era uma pessoa bem novinha, meu pai comprou um primeiro telefone da nossa casa, da vizinhança ali. Ninguém tinha telefone, mas lá em casa a gente tinha esse privilégio. E ali a vizinhança muitas vezes vinha usar o nosso telefone para falar com as pessoas. Foi dos primeiros que foram saindo. Eu ainda era bem pequeno e eu lembro daquele aparelho preto, brilhante, que ficava ali em cima de uma cômoda da sala. Eu era muito pequeno para alcançar o telefone, mas eu ficava ouvindo, fascinado, quando minha mãe conversava com alguém. Era impressionante, eu ficava curioso ali olhando, e um dia eu descobri que dentro daquele aparelho morava uma pessoa bem legal, e o nome dela era Informações, por favor. E eu ficava vendo, minha mãe conversava com aquela senhora, Informações, por favor, e não havia nada que ela não soubesse. Qualquer coisa que a mamãe precisava, a Informações, por favor, podia fornecer. Qualquer número de telefone que a mamãe precisava, a hora certa, mamãe precisava saber, eu ligava para ela, Informações, por favor, a hora certa, passava. Eu era criança, era bem novinho, e eu ficava escutando aquilo, prestando atenção. Eu achava aquilo impressionante, sabe? E aquilo para mim era uma coisa mais fantástica da minha vida. Eu gostava demais de ouvir aquilo, porque qualquer coisa, como pode? E um dia, rapidamente, minha mãe não estava em casa, eu fui até o porão da minha casa, peguei uma escada, coloquei ali em frente daquela cômoda da sala, e ali eu subi na escada, tirei aquele telefone do gancho, segurei contra o ouvido, e alguém atendeu e eu disse: Informações, por favor. Ouvi uns 2, 3 cliques e uma voz suave e nítida falou ao meu ouvido: Informações. E eu falei: eu machuquei o meu dedo, e disse, e as lágrimas vieram facilmente. Agora eu tinha uma audiência, alguém que me escutasse. E Informações, por favor, falou: sua mãe não está em casa? E eu falei: não tem ninguém em casa, e eu soluçava. E ela perguntou para mim: mas está sangrando? Eu falei: não está sangrando não. Aí ela disse para mim: então, está doendo? Eu falei: está doendo muito. E ela falou o seguinte: aí na sua casa tem geladeira, né? E ele falou: tem sim. E falou: vai lá na geladeira e você no congelador abre ali, tira um gelo e você vai colocar em cima, num tubo de gelo, e passar sobre o seu dedo, e vai melhorar. Depois daquele dia, gente, tudo que eu precisava, eu corria em Informações, por favor. E eu ligava qualquer coisa, qualquer motivo. Informações, por favor, me ajudou muito a tirar as minhas dúvidas de geografia, me ensinou onde ficava a Filadélfia, me ajudou com meus exercícios de matemática. Ela me ensinou que o pequeno esquilo que eu trouxe do bosque deveria comer nozes, frutas. E um dia, Petey, meu canarinho, morreu. E eu liguei para ela: Informações, por favor, olha, aconteceu uma coisa terrível, meu canarinho morreu. Ela escutou e começou a falar algumas coisas, as coisas que diz para a criança quando está crescendo. Eu estava inconsolável. Por que é que os passarinhos cantam tão lindamente e trazem tanta alegria para a gente, e no fim eles têm que morrer, um monte de penas no fundo da gaiola?
Ela deve ter compreendido a minha preocupação, porque ela acrescentou mansamente: Paulo, sempre lembre que existem outros mundos, onde a gente pode cantar também. De alguma forma, depois disso, eu me senti melhor. No outro dia, lá estava eu de novo. Informações, por favor. E aquela voz já tão familiar para mim, eu perguntei: vocês sabem como se escreve exceção? Ai, gente, era maravilhoso. Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, ali no norte do Pacífico, quando eu tinha 9 anos. Aí nós mudamos para Boston, mas eu sentia tanta falta daquela minha amiga. Informações, por favor. Aquilo pertencia àquele velho aparelho telefônico preto. E eu não sentia nenhuma atração pelo novo aparelho, aquele branquinho que ficava na cômoda nova da sala. Conforme eu crescia, aquelas lembranças também daquelas conversas infantis nunca saíam ali da minha memória. Frequentemente, momentos de dúvida ou perplexidade, eu ligava por informações, por favor. Olha, aquilo era a tábua de salvação para quase tudo na minha vida. Eu ficava encantado, deslumbrado com tudo aquilo. Como pode uma coisa tão fantástica? Aquilo me deixava assim deslumbrado, fascinado, apaixonado, sabe? E hoje eu entendo como que informações, por favor, era paciente comigo, era compreensiva, gentil e atendendo às ligações daquele menininho. Alguns anos depois, eu estava indo para a faculdade, meu avião fez uma escala na minha cidade. Eu teria mais ou menos meia hora entre os dois voos, então fui ao telefone com minha irmã que morava lá uns 15 minutos, então sem sentir eu estava fazendo a mesma coisa, disquei o número da operadora da minha cidade natal e pedi informações, por favor. Como no milagre, gente, ouvi aquela mesma voz doce e clara que eu conhecia tão bem, dizendo informações. Eu não tinha planejado isso, sabe? Mas me peguei perguntando: você sabe como escreve exceção? Houve uma longa pausa, então veio uma resposta suave: eu acho que seu dedo já melhorou, né, Paulo? Eu ri. Então, é você mesma, eu disse. Você não imagina como era importante para mim naquele tempo. E ela disse, aquelas ligações para mim enchiam a minha vida, sabe, Paulo? Eu não tenho filhos e eu ficava esperando todos os dias que você ligasse. Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos e perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar a minha irmã novamente. E ela disse: claro, claro, respondeu, vem aqui. Eu me chamo Sally. 3 meses depois, eu fui até a minha cidade visitar minha irmã. Quando liguei, uma voz diferente respondeu ali no telefone: informações. E eu pedi que eu queria falar com Sally. Você é amigo dela? A voz respondeu: sou sim, sou um velho amigo, meu nome é Paulo. Sinto muito, mas Sally estava trabalhando aqui apenas meio período, porque estava doente. Infelizmente, ela faleceu há 5 semanas. Antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou: espera um pouco, você disse que seu nome é Paulo? Eu falei: isso mesmo, meu nome é Paulo. Ah, espere um pouquinho, parece que eu tenho alguma coisa aqui para você. E eu fiquei esperando algum tempo. De repente, aquela pessoa voltou e disse: olha, tem uma mensagem aqui para você sim. Sally escreveu assim, pediu que caso você ligasse, eu passasse para você essa mensagem. Diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos, onde a gente vai cantar também. Ele vai entender. Eu agradeci, desliguei e entendi. É verdade, gente. Nunca subestime a marca que você pode deixar na vida das pessoas. Às vezes aquelas coisas tão simples, parecem tão banais, marcam as pessoas para sempre. Dizem que o mais importante não é aquelas coisas que você diz ou faz, mas é aquilo que você é para as pessoas.
aquilo que você é marca a vida das pessoas. Talvez um gesto, talvez uma brincadeirazinha, talvez uma palavra, você vai marcar a vida das pessoas para sempre. A gente lembra quando era criança, a gente saía, naquela época, a gente visitava a beira dos rios com meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aquelas coisas ali na beira do rio, comendo farofa com frango, aquelas coisas marcaram a vida para a gente para sempre, sempre. E a gente nunca mais vai esquecer aquilo. E lembre de uma coisa, aquilo que você faz hoje com seu filho, com seu neto, aquela brincadeira de rolar no chão, de deixar aquele monte de cavalinho em você, de você sentar junto com a sua neta e brincar, deixar vendo ela brincando com as suas bonecas e chamar a boneca de filha e depois, olha aqui, quando a nossa netinha diz para minha esposa e fala, vovó, essa aqui é a sua bisneta. Como essas coisas marcam a vida das pessoas, gente. Vamos lembrar que a gente precisa investir tempo na vida das pessoas, investir tempo na vida daquelas pessoas que nós amamos e que nós temos todo esse carinho. Gente, o importante é aquilo que você é para as pessoas, não aquilo só que você faz, mas aquilo que você significa, que você marca a vida daquela pessoa para sempre. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.